Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo mais uma vez e sempre perguntam aqui no canal o que deve ser feito um dia antes da prova. Sempre perguntam se é melhor ficar estudando, se é melhor descansar e também perguntam o que é melhor estudar nesse dia que precede o dia mais importante dos seus estudos. Primeira coisa, a maioria aí dos professores e gurus sobre concursos públicos e sobre provas em geral também sempre falam que é melhor você descansar totalmente nesse dia. Só que eu, para variar um pouquinho, nunca segui esse roteiro, eu nunca fiz isso. Aliás, no meu caso específico, eu estava tão acostumado, tão habituado aos estudos que eu tenho certeza que se eu tivesse que fazer um descanso forçado aí de um dia, eu ia ficar mais desgastado do que normalmente. Eu ficaria muito, mas muito estressado se eu tivesse que fingir aí que não era um dia importante, que eu precisava descansar o dia inteiro. Tentar fingir que o próximo dia não era importante, pra mim, na verdade, seria mais desgastante. Eu nunca nem pensei, nem cogitei em fazer isso. O que eu fazia? Eu estudava como se fosse um dia normal. Eu ficava lá umas 4 horas, mais ou menos, que é o que eu estava habituado a fazer diariamente. Eu ficava esse tempo estudando, sem crise nenhuma. Mas é claro que se você estiver habituado a estudar apenas algumas horas por dia e aí no dia anterior da prova você quiser fazer uma maratona de estudos, ficar 15 horas estudando, você vai se desgastar demais. Isso daí vai ser praticamente um suicídio de energia para o dia da prova. Você vai ficar muito, muito desgastado. A nossa disciplina e a nossa força de vontade também tem limite, gente. É como se fosse um músculo. Se você pegar muito mais pesado do que você está acostumado em um determinado dia, você vai ficar destruído, você vai ficar totalmente desgastado. É igual você começa a ir para academia, sei lá, e faz uma semana de treino. Aí na segunda semana, você vai lá e quer pegar 100 kg no supino. Você vai ficar destruído, você vai ficar aí de molho alguns dias. E é claro que se você fizer isso um dia antes da prova, você vai ficar de molho bem no dia que é o dia mais importante do seu planejamento, que é o dia da prova. E você não pode fazer isso, pelo amor de Deus, né, gente? E isso que eu tô falando aqui sobre disciplina e força de vontade ter limite, não é conversinha não, gente. Existem estudos científicos que mostram isso. E, inclusive, depois eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso, falando sobre esses estudos e como que você pode usar esse raciocínio para ter mais produtividade e ser mais eficaz nos seus estudos para concurso, beleza? Então eu acho que esse discurso aí que você precisa de um descanso obrigatório no dia antes da prova é muito bonito, mas não é obrigatório, gente. Não é um discurso que vale para qualquer pessoa em qualquer situação. Eu acho que você deve fazer aquilo que faz com que você se sinta melhor. Você está acostumado a estudar diariamente? Estude no dia antes da prova. Eu tenho certeza que se você mantiver a sua rotina, na verdade a sua ansiedade tende a diminuir. A ansiedade é normal um dia antes da prova. Você estudou bastante para chegar naquele momento, para fazer a prova. Se você fizer isso, mantiver a sua rotina, as suas chances de diminuir a ansiedade são ainda maiores do que se você forçar qualquer situação aí que você não está habituado. Eu fiz isso em todas as minhas provas e nunca senti qualquer efeito colateral. Então, eu recomendo que vocês façam o mesmo também. Agora, se você está próximo da estafa, daquele esgotamento total, que você está sentindo que vai te dar uma pane daqui a pouco, aí sim você precisa descansar. Você precisa chegar com uma energia legal no dia da prova. E não adianta ficar forçando a barra apenas um dia antes da prova. Se você forçar essa barra no dia anterior, aí sim você vai sair prejudicado, e isso não é legal. E agora, o que eu acho que é importante você estudar se você optar por estudar nesse dia anterior? É claro que eu sempre priorizava aquelas matérias com maior peso, que normalmente, na grande maioria dos concursos, são os conhecimentos específicos. E eu priorizava ainda aquelas matérias com as quais eu tive menos contato. Por exemplo, vamos dizer que alguma prova que eu fosse fazer aí de analista de Tribunal do Trabalho caísse Código Civil, que normalmente não é exigido em todas as provas, algumas provas não exigem isso. Se eu tive menos contato com direito civil, eu vou dar uma priorizada nela também. Aquilo ali não está certinho ali na minha memória de longo prazo, então eu vou dar uma priorizada na revisão do último dia, porque ali eu sei que eu tenho mais potencial de chance de pegar uma questãozinha ou outra e acertar no dia da prova. E assim por diante. E eu dava prioridade as minhas marcações de texto, que eu fazia marcações lá de diversas cores, principalmente no Vademecum, ou no celular eu fazia marcação de cores mesmo, que o aplicativo normalmente tem isso. E também olhava as minhas anotações, que ali é onde me remetia para os demais conteúdos. Ali eu ia fixando
todo o conteúdo da prova. Em breve, inclusive, nós vamos fazer um vídeo aqui sobre revisão e como que funcionava esse sistema que eu e a Natasha fazíamos também. E uma dica legal aqui para você que estuda para TRTs, principalmente, eu sei que tem muitos bitolados e muitas bitoladas que estão aí se preparando para os TRTs de 2018, é no último dia, na hora de você estudar processo do trabalho e direito do trabalho, que são as maiores matérias de conhecimento específico desses concursos, é estudar súmulas. As súmulas, normalmente, englobam o conhecimento de vários artigos, de várias coisas que caem muito na prova, eles pedem muitas súmulas. E isso vai ajudar demais você na revisão. E uma dica legal sempre para fazer essa revisão, aí final revisão rápida, é você estudar de trás para frente, das súmulas mais novas para as súmulas mais antigas. E claro, prestar atenção também nas mudanças nos textos das súmulas, que agora com o novo Código de Processo Civil e com a reforma trabalhista também, tem muita coisa mudando nas súmulas. Então fique atento a isso, que quanto mais nova a alteração ou mais nova a súmula, mais chances de cair na prova. E uma última coisa aqui, ó. No dia antes da prova, nós tendemos a divagar muito com a nossa mente. A gente fica viajando nas ideias por causa da ansiedade mesmo. A gente fica pensando se vai dar certo, o que vai cair, será que vale a pena todo o esforço? E fica até difícil se concentrar às vezes. E isso é normal, gente. Isso acontece com todo mundo. Você precisa aprender a lidar com isso. E isso pode, inclusive, atrapalhar o seu sono. E se você não dormir direito nesse dia antes da prova, você vai chegar totalmente acabado, com cara de zumbi no dia da prova, sem conseguir se concentrar. E isso é claro que vai te atrapalhar bastante. Se a prova fosse um videogame aí, você sabe que se você chegar sem dormir, é como se você chegasse lá no último chefão com a barrinha em vermelho já. Tomou um soquinho, já era, você vai acabar. E você não pode deixar isso acontecer. E eu vou dar uma dica aqui para ajudar você a se desligar um pouco aí, a tentar se desligar um pouco dessa conversa intensa aí da sua mente com a sua própria mente, que te atrapalha, e tentar conseguir descansar um pouco, que é algo que eu pratico já há um bom tempo, porque eu sou muito acelerado também, eu tenho esse problema diariamente, e eu aprendi algumas coisas que me ajudam bastante hoje em dia. No meu caso, por exemplo, se eu tentasse dormir no silêncio, no escuro, no dia anterior da prova, eu dificilmente conseguiria dormir rápido. Eu ia ficar lá viajando nas ideias mesmo, fazendo, nossa, olha, eu preciso estudar, não, eu acho que dessa vez eu passo. Ah não, nossa, aquele tema de direito civil, como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Aí o pai ia levantar, pegar o vadimeco e começar, e aí... Ia estar estudando de madrugada, e não ia conseguir dormir, e eu sabia que eu ia ficar muito prejudicado no outro dia. E aí, o que eu comecei a fazer para resolver esse problema? Primeira coisa, celular no modo avião. Ali só a única coisa que vai funcionar no seu celular depois de, sei lá, 10 horas da noite, é o despertador. Ele só vai te despertar e aí depois você vai tirar ele do modo avião. E aí depois eu vou assistir na TV, no celular, alguma coisa que eu já tenha assistido, um desenho, uma série, um filme, algo que não exija muito a minha atenção, que não exija que eu tenha que ficar com aquela atenção tentando absorver o conteúdo e curioso para saber o que vai acontecer depois. E aí mesmo assim eu vou focar totalmente naquilo que está na tela. Eu vou tentar focar aí no desenho do Bob Esponja, no desenho do Gumball, sei lá, no Friends. Hoje em dia é muito fácil você conseguir isso, né? Se você estiver em qualquer lugar aí com Wi-Fi, com um celular, você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo. E ao prestar atenção em uma única coisa que não exige muito esforço do seu cérebro, como uma série repetida, um filme repetido, ou um desenho aí do naipe do Bob Esponja, por exemplo, você consegue acalmar os barulhos da sua mente. Você vai conseguir deixar de pensar por alguns minutos no concurso público, no dia da prova, e vai conseguir descansar um pouco, ter um tempo de qualidade de descanso. E é claro que isso vai ajudar a renovar suas energias e você chegar muito bem e descansado no dia da prova. Eu tenho certeza que se você seguir essa dica aqui, você vai conseguir dormir muito melhor do que se você pensar em desligar tudo aí no quarto, ficar no silêncio, no escuro total, porque se você estiver muito ansioso, você vai ficar pensando e não vai conseguir dormir. Então essa dica pode te ajudar demais, beleza? E se você quiser saber mais sobre técnicas de motivação, metodologia, estratégia de estudo, tudo que você precisa para ser aprovado rapidamente no concurso e descobrir como que eu passei em 10 concursos sem nunca fazer cursinho, acesse o www.aprovaçãoagil.com.br, que é esse site que está aqui, ó. Lá tem muita informação para você sobre concursos e sobre como que ele pode ajudar você a conseguir sua nomeação. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @bitolei, de seguir a gente no Face, de se cadastrar aqui, ó, na descrição do vídeo tem a nossa lista de e-mail, cadastre-se lá porque nós vamos mandar muito conteúdo para você e também curta o vídeo, comente, compartilhe,
que eu tenho certeza que vai ajudar demais aqui esse conteúdo a chegar para outras pessoas, para outros concurseiros, e isso é muito legal. Valeu, gente. Um abraço para vocês e tchau.